Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo ao nosso Terra Viva DBO na TV desta segunda-feira, dia 30 de novembro, com as principais notícias da pecuária brasileira. E a gente começa o programa de hoje contando para o amigo que está em casa sobre uma nova tecnologia que está chegando ao Brasil, que usa aviões e inteligência artificial para ajudar o pecuarista a melhorar o manejo das pastagens e também o controle de plantas invasoras. Como é que isso vai funcionar? É um dos assuntos de hoje do nosso editor Sidney Maschio. Boa noite, Sidney. Seja muito bem-vindo e vamos à lida. Boa noite, Marusa. Muito boa noite para todo mundo. Na ponteira de uma boiada de cabeceira, a comitiva viajadeira do Terra Viva DBO na TV pegou a estrada ainda antes do romper da madrugada e, estando chegada agora na Fazenda da Ramada, está convidando os companheiros boiadeiros e as companheiras boiadeiras desta freguesia para escutar a contação de como foi vencida essa jornada na nossa função novidadeira do dia. Pois é, né? A chuva demorou, mas chegou. E o viajante que está cortando o chão no estradão já está de novo se admirando e se festejando, né? Toda a beleza, né, dos campos verdejantes e da nossa natureza sertaneja, né? Mas essa bela paisagem pode esconder alguns grandes perigos para o amigo fazendeiro, como, por exemplo, as plantas invasoras e as pragas que costumam atacar a pastagem. Mas a novidade é que a nova maneira de fazer o enfrentamento desses inimigos da pecuária nacional é lá do alto, com a ajuda de um avião e da tal da inteligência artificial. Quem vai contar para a gente como é que isso é possível é o engenheiro agrônomo Ronaldo Roncari, supervisor de marketing de pastagens da UPL do Brasil, que vai participar do programa falando ao vivo pelo computador, diretamente de Maringá, no interior do estado do Paraná. Muito boa noite, Ronaldo. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite para essa entrevista. Seja muito bem-vindo aqui no nosso arranchamento eletrônico. Boa noite, Sidney. Boa noite a todos os telespectadores que estão nos assistindo agora. Eu fico muito feliz, muito grato de estar aqui explicando um pouquinho, falando um pouquinho sobre a nossa nova plataforma, nossa nova tecnologia para as pastagens. Obrigado pela oportunidade de estar contigo essa noite falando um pouquinho sobre essa plataforma. A satisfação é nossa, Ronaldo. Agora, Ronaldo, a gente tem assim uma ideia, um número, né, para saber de que tamanho é o gasto da pecuária brasileira com o controle, ou as tentativas de controle que se faz de plantas invasoras e de pragas de capim no Brasil? Então, nós temos o seguinte, nós temos hoje cerca de 35% das propriedades, elas investem em algum tipo de tecnologia de controle de plantas daninhas, tá? E esse custo varia em torno de 100 reais por hectare. Então, mas assim, então nós temos um avanço ainda para crescer e o custo não é um custo alto pelo retorno que ele traz para a pastagem. Agora, Ronaldo, se a gente pudesse, falando assim no geral, né, do Brasil inteiro, da pecuária nacional toda, se a gente pudesse começar, por exemplo, o controle desses problemas, quando eles estão ali começando, né, se estabelecendo na pastagem, daria para melhorar o desempenho, então? Daria. Esse é o ideal, na verdade, né? Às vezes, na maioria das vezes, nós não entramos com o controle químico no ideal. Nós entramos, às vezes, no final do ciclo, quando essa planta já está perenizada, essa planta daninha está perenizada. A soja, o milho, a cana faz isso muito bem, né? Eles controlam nas primeiras folhas, nos primeiros perfilhos. Nós, da pastagem, nós deixamos, assim, o pecuarista deixa um pouquinho tarde para controlar. E quanto mais tarde, mais você tem que entrar com produtos mais fortes e com um manejo diferente. Então, se nós conseguirmos pegar, e também é o seguinte, né? Essa planta daninha, ela cresceu. Se ela cresceu, ela tomou espaço do quê? Do capim. Então, nós já tivemos no meio uma mato-competição. Então, quanto antes nós entrarmos no controle, melhor nós vamos ter mais capim no final do dia, né? Nós vamos ter mais capim porque esse capim não vai ter mato-competição, ele não vai competir com outras plantas daninhas. Isso também serve para inseto, para qualquer outro tipo de praga. Agora, Ronaldo, como é que é essa história, então, de subir num avião e ficar olhando lá de cima se tem algum problema na pastagem? Como é que isso funciona?
Isso é bom, isso é interessante. Na verdade, o avião é só um dos fatores. Nós usamos não só avião, como o próprio satélite, o VANT, drone, todo um aparato tecnológico junto com a inteligência artificial para nós o quê? Para nós mensurarmos melhor e tomar a decisão melhor. O que acontece? Nós fazemos um voo, no caso do avião, nós vamos fazer vários voos e nós vamos fazer uma leitura daquela área, daquela propriedade, daquela fazenda. Vamos fazer uma leitura e vamos estabelecer, olha, o quanto tem de planta daninha, o quanto tem de área descoberta, o quanto tem, se tem cigarrinha, se tem alguma praga atacando. E o melhor ainda, assim, às vezes hoje nós temos uma invasão de plantas daninhas de folhas estreitas, que uns conhecem como capim-navalhão, capim-cabeçudo e outros, nós também conseguimos, através da tecnologia, ver se também tem esse ataque de plantas daninhas, não só de folha larga, mas também de folha estreita. Então, nós conseguimos mensurar isso. E depois dessa mensuração, nós vamos, com a ajuda da inteligência artificial, nós vamos criar, junto com os consultores externos que nós temos, que trabalham conosco, nos ajudam nisso, nós vamos criar um dossiê para melhor tomada de decisão do pecuarista. Então, ele vai ter na mão mecanismos de tomar de decisão, para onde vai, quando vai, custo daquilo ali, e ele vai conhecer realmente a fazenda dele adentro e o que ele precisa ser feito durante aquele período, aquele período que nós vamos propor para ele. Explicando assim para a gente que não é técnico nesses assuntos, né, Ronaldo? Como é que a inteligência artificial faz para saber se tem algum problema na pastagem? Porque para a gente assim, isso parece uma coisa assim meio do outro mundo, né? Assim, ela já se usa muito, na verdade, a inteligência na agricultura. Começou no começo da década agora e está cada vez se usando mais. Então, ela usa através, assim, são leitores, vou usar uma palavra assim para entender, eles olham o espectro daquela cor, olham o tipo da planta, daquela folha, se aquela folha é realmente uma folha de pastagem. A inteligência artificial ela consegue mensurar isso. A coloração, se tá uma cor que que a planta precisa ter, então ela consegue fazer todas essas mensurações através da inteligência artificial. A inteligência artificial vai entregar para o consultor, para o nosso consultor, que esse dossiê e o consultor, em cima disso, vai fazer a recomendação. Então, ela traz o conhecimento, ela traz assim, olha, aqui tem 5% de área descoberta, um exemplo. Por quê? Porque a inteligência artificial mensurou que nós temos 5% a menos de pastagem na área. Nós precisamos fazer alguma coisa. Ele mensurou que tem 35% de ataque de plantas daninhas. E quais plantas daninhas? Então, o consultor vai fazer a dosagem mais adequada para aquela planta daninha, que tem principal. Então, ele vai fazer a leitura, vai dar uma fotografia do que tem na propriedade. E o consultor, através dessa fotografia, digamos assim, dessa análise, ele vai fazer todo um laudo, um dossiê para mostrar para o pecuarista. Então, assim, através de fotometria, através de NDVI, faz essa leitura. A inteligência faz essa leitura e depois o consultor vem e ele faz o manejo daquela propriedade, o mais adequado para cada local, para cada regime geométrico. Nós temos tudo isso. Então, nós pegamos o conhecimento da inteligência artificial e jogamos e damos para o consultor e ele fazer o serviço, e ele fazer toda a análise para melhorar a pastagem daquela fazenda. Como é que essa tecnologia ajuda a gente a tornar a fazenda mais sustentável, Ronaldo? Rapidamente, para a gente arrematar a prosa. Opa, boa pergunta. Então, assim, ajuda porque nós vamos usar realmente o que precisa. Primeiro, nós vamos economizar no uso de defensivos, porque, se tem 35% e eu tenho as minhas plantas daninhas em determinado local, para que eu vou fazer uma aplicação, às vezes, de área total? Então, esse primeiro ponto é ficar mais sustentável, que eu vou utilizar menos defensivos. Eu vou conseguir usar no começo. E quando eu uso no começo, eu consigo melhorar a minha pastagem vai ser ela vai conseguir ter mais produtividade. Eu vou colocar mais unidade animal por hectare. Então, eu vou conseguir ter menos áreas e mais animal. Então, eu vou conseguir ser muito mais sustentável, em menos área, mais gado. Então, com isso, o quê? Eu consigo fazer minha propriedade realmente ser produtiva.
Nós estamos colocando produtividade, e produtividade é sinônimo de sustentabilidade do setor, porque eu vou diminuir, vou ter menos área com mais gado. Muito bom. Ronaldo, queria agradecer demais a sua participação aqui no programa. A gente é parceiro, viu? Sempre que tiver alguma coisa, uma novidade interessante aí para contar, liga para a gente prosear um pouquinho mais. Abração para você, até uma próxima vez, Ronaldo. Eu que agradeço, Sidney. Obrigado a todos. E pode deixar, tendo novidade, nós voltamos a conversar. Obrigadão. Muito obrigado. E a gente volta agora para os nossos estúdios no bairro do Morumbi, aqui na capital de São Paulo, com a companheira Maruza Trevisan. Obrigada, Sidney. Daqui a pouco você volta, então, com as informações do mercado do boi gordo, combinado? Agora nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi magro e da reposição. Rapidinho, a gente já volta, não saia daí. Estamos de volta com o nosso Terra Viva DBO na TV desta segunda-feira. E agora vamos às informações do mercado do boi magro e da reposição. As incertezas quanto ao futuro do boi gordo fizeram com que as altas no mercado de reposição fossem interrompidas. Os analistas da Scott Consultoria explicam que as recentes quedas no preço da arroba do boi gordo, contando de quinta-feira da semana passada para trás, esfriaram o mercado de reposição, diminuindo a demanda por negócios e interrompendo uma sequência de altas que era observada desde meados de julho. Na média de todos os estados monitorados, entre machos e fêmeas anelorados, a queda foi de 0,8%. Contudo, os preços para a mesma referência estão 66,4% maiores quando comparados ao mesmo período de 2019. As tentativas de compras abaixo das referências aumentaram e o resultado foi um baixo volume de negócios. Ainda segundo os analistas da Scott, para os próximos dias, os compradores precisam ficar atentos quanto ao futuro das cotações do boi gordo. Mas a tendência é de que as movimentações do mercado de reposição ganhem ritmo em médio prazo, no momento em que as pastagens forem ganhando capacidade de suporte com a chegada do período das chuvas. E agora nós vamos para mais um rápido intervalo e já voltamos com as informações do mercado do boi gordo neste início de semana. É rapidinho, a gente volta já. De volta com o nosso Terra Viva DBO na TV neste início de semana. E quem também está de volta aqui com a gente no nosso rancho eletrônico é o nosso editor Sidney Maschio, que traz agora as informações do mercado do boi gordo em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, Maruza. E com o calendário mandando avisar que agora o novembro já está arrematado, empacotado e devidamente guardado nos arquivos da história, mais uma vez, como a gente fez aqui desde que esse penúltimo mês do ano entrou na sua metade fechadeira, o que tem para ser contado é que o mercado pecuário está embicado e derribado para o lado da descida da ribanceira. Não é questão de querer tirar um pouco o peso da realidade, não, mas a verdade verdadeira é que nesta semana, e principalmente nessa jornada, na derradeira jornada novembrina, como a gente fala, né, a toada dessa derriçada ficou um pouco mais compassada, mesmo considerando que na nossa praça boiadeira a negociação continua sendo ainda bastante desequilibrada para o lado do comprador de boiada, né? A questão principal agora é ver como é que vai ficar e o que é que vai acontecer com o consumo de carne aqui no nosso mercado caseiro, né? E, pelo menos por enquanto, a previsão é de que ele volte a melhorar, né? Por dois motivos principais. Primeiro é que agora não falta mais quase nada para que o trabalhador empregado comece a receber o pagamento do salário. E a segunda questão é que dezembro deve continuar sendo ainda a melhor época do ano para vender carne no Brasil. Isso apesar dos estragos feitos pela pandemia na economia nacional. A dúvida agora é a respeito do tamanho que pode ter esse crescimento, isso depois dos fortes aumentos acontecidos no mercado varejista de carne sem osso, com o valor médio dos cortes comercializados registrando uma alta de 3,4% aqui no estado de São Paulo, de 2,9% no Rio de Janeiro, de 1,6% nas Minas Gerais e de 1,2% no Paraná, isso contando aí os últimos 7 dias, a partir de quinta-feira passada para trás.
Bom, no balanço do dia da Scott Consultoria foram registradas mudanças nas cotações em 18 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, sendo que em 12 delas o caso foi de queda e nas outras 6 o carretão pegou de novo o rumo de subida no estradão. Pedindo então a máxima atenção do amigo pecuarista, eu peço agora a volta da companheira Maruza Trevisan para fazer a recitação dessa lista. Acompanhe. Começamos a lista das cotações com as quedas do dia. No Triângulo Mineiro, a vaca desvalorizou e vale agora R$ 253 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. No norte do estado, derriçada dupla. O boi caiu para R$ 271 e a vaca arredondou os R$ 260. Seguimos para o Mato Grosso do Sul. Em Dourados, a fêmea escorregou para R$ 253. Na capital, Campo Grande, a queda foi ainda maior e a vaca vale R$ 252. Quem quiser comprar boi no sul da Bahia vai pagar R$ 267. Agora a gente vai para o Mato Grosso. No sudoeste do estado, a queda foi geral, com o macho valendo R$ 259 e a fêmea R$ 248. Na capital Cuiabá, a vaca é negociada a R$ 249. Já no sudeste de Mato Grosso, o boi vem sendo falado a R$ 258 e a vaca a R$ 248. No noroeste do Paraná, a arroba do boi caiu para R$ 275 e a vaca desceu para R$ 256. No oeste de Santa Catarina, foi o macho que desvalorizou e vale agora R$ 263 no prazo de 20 dias. Vamos para o Marabá, no Pará, onde a fêmea recuou e vale R$ 258. No sudeste de Rondônia, mais uma queda dupla. O boi vale R$ 246,50 e a vaca R$ 238,50. A última derriçada foi no Espírito Santo, com o macho cotado a R$ 269 e a fêmea a R$ 264. Agora as altas desta segunda-feira. Uma delas ocorreu no sul de Minas Gerais, com a vaca saltando para R$ 258. Seguimos para o Rio Grande do Sul. Tanto na região oeste como em Pelotas, a alta foi geral. O boi valendo R$ 8,85 o quilo vivo, ou seja, R$ 265,50 por arroba. E já a vaca valendo R$ 8,25 o quilo vivo, ou R$ 247,50 se a cotação fosse por arroba. No oeste da Bahia, alta só para fêmea, cotada agora a R$ 261. Já no oeste do Maranhão, foi o boi que saltou e agora está sendo falado em R$ 274. E terminamos as recitações de hoje com a vaca valendo R$ 256 no norte de Tocantins. Tá certo, então, está chegada a hora de fazer a recitação do nosso versinho de caipira do dia. E o tema que foi escolhido para essa semana que está começando agora é vida cotidiana, conforme a gente falou aqui, no linguajar do caipira brasileiro. Isso significa, sinônimo de cotidiano, né? Aquilo que se faz no dia a dia da fazenda, do sítio, da roça. Então vai ouvindo. E vem o trem rasgando o escurão da noite no sertão do Vintém, Belém, 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 estalando a ferraria, acordando as freguesias, chacoalhando gente, assustando bichos viventes na cercania e fumaciando a serrania. E dentro dele eu vou também, mesmo não conhecendo bem o destino, eu não sei se isso é um desatino, mas vou levar meu coração de menino para campear na cidade, o lugar onde se esconde a felicidade. Tá certo, então eu vou ficando por aqui, deixando um abraço para todo mundo e devolvendo a vez de falar para a minha companheira Maruza Trevisan. Tchau, Sidney. A gente se fala amanhã, então. Até mais. E o nosso Terra Viva DBO na TV de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela companhia. A gente se vê amanhã.